Você já ouviu falar do exame de Tilt Test? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre este exame, as indicações, para que ele serve, quem deve fazer, quem não deve fazer, por que ele é realizado, onde ele tem que ser realizado, todos os cuidados que você deve ter antes de realizar o procedimento e principalmente após. O que você pode esperar desse exame e muito mais. Então, se você se interessa por esse conteúdo de arritmias cardíacas, de marca-passo, de tontura, desmaio, síncope, tudo eu falo aqui nesse canal. Então já inscreve aí e vem pro vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. Neste vídeo, vou te falar sobre o exame do Tilt Test. O exame do Tilt Test é um exame muito importante. É um dos exames que é realizado para avaliação de síncope vasovagal, ou também é chamada síncope neuromediada. Esse exame é um exame feito por um cardiologista, geralmente um cardiologista especialista em arritmias cardíacas. É importante saber que ele é indicado para avaliação e, na verdade, exclusão, se você teve um desmaio ou não, e se é muito importante que esse desmaio, após ter excluído causas que são do coração, que são causas graves, possa ser o episódio de vasovagal. Quando o médico tem dúvida nesse diagnóstico, e também se há trauma importante, se houve uma contusão quando o paciente teve a síncope e tem tratamento, implicação no prognóstico desse paciente, o Tilt Test está indicado. O preparo desse exame é muito importante. O paciente que vai para o exame do Tilt Test deve informar os medicamentos que estão tomando. Alguns medicamentos o paciente vai ter que suspender, mas na maioria das vezes o medicamento de uso contínuo ele vai ser continuado, ele vai ser usado pelo paciente. Se o paciente toma antihipertensivos, ele vai tomar nos horários normais, tudo adequadamente conforme foi orientado pelo médico. É necessário um jejum. O paciente esteja de jejum, pelo menos 6 a 8 horas de jejum absoluto sem tomar água ou se alimentar antes de realizar o exame do Tilt Test. O paciente não pode estar utilizando meias elásticas na realização do exame de Tilt Test. Isso é muito importante porque pode falsear. Devido à sensibilização, ou seja, vai ser utilizada uma medicação, o paciente tem que informar ao seu médico se ele utilizou, principalmente os pacientes do sexo masculino, se ele utilizou algum medicamento para impotência sexual, do tipo Viagra, Cialis, Tadalafila. Esse tipo de medicamento deve ser informado e não deve ser utilizado pelo menos 24 a 36 horas antes do exame do Tilt Test. É importante que o paciente utilize roupas confortáveis por vários motivos. Durante o Tilt Test, como eu vou mostrar para vocês, o paciente ele vai ficar monitorado, ele vai sendo avaliado a sua pressão arterial, então é importante estar com uma roupa confortável, livre os braços para que o médico afira a pressão, tudo isso é muito importante. Outra informação importante é que o paciente não esteja usando colares ou brincos na hora de realização das manobras do Tilt Test. Diante de todos esses cuidados, vamos falar um pouquinho do exame. O exame ele tem duas partes. A primeira parte, que é a parte que o paciente está deitado, ele vai ficar deitado em uma maca, como eu estou mostrando aí para vocês, e por volta de 10 a 15 minutos deitado, será aferida a sua pressão arterial deitado e os seus batimentos cardíacos, juntamente com a realização do eletrocardiograma em monitorização contínua. Após isso, o médico irá fazer a inclinação da mesa, geralmente a 70 graus, e pode avaliar nessa inclinação já os parâmetros de pressão arterial e frequência cardíaca. Alguns médicos já aproveitam esse momento para realizar a manobra carotídea ou a massagem carotídea, que nada mais é uma compressão do lado do pescoço e do outro também, não simultânea. Ela fará do lado direito e depois do lado esquerdo, depois que ele verificar se pode ser realizado ou não. Depois da inclinação, por volta de uns 10, 12 minutos de inclinação, o médico pode fazer uso da nitroglicerina sublingual, de forma que pode ser em spray ou
em comprimido. Esse medicamento faz parte muitas vezes do exame. Ele não vai fazer alteração no seu exame, mas ele pode facilitar o reflexo vasovagal ou alterações que sejam condizentes com o que estamos procurando no exame. Uma coisa importante, muita gente acha que no exame do tilt test o médico vai pegar, virar ela de ponta cabeça, girar, rodar. Não é nada disso, isso é um mito. Parem com isso, isso não existe. Na verdade, você fica inclinada a 70 graus e depois você retornará à posição em 0 graus. A mesa ela irá reclinar novamente e isso pode te dar uma sensação de mal-estar, parece que você não está no prumo da mesa, né? E isso pode pensar que você está até de cabeça para baixo. Mas o que você pode sentir no exame de tilt test? Isso é muito importante. Qualquer alteração que a gente chama de pródromo, ou seja, a boca formigar, a mão formigar, sudorese nas mãos, nas extremidades, a vista começar a embaçar, você deve informar isso ao médico. Ele vai ficar preparado para avaliar essas alterações, tanto no eletrocardiograma quanto nas variações de pressão arterial e dos seus batimentos cardíacos. Então, esse exame você está sempre conversando com o médico, você não vai estar sedada ou dormindo para fazer esse exame. Esse exame você está sempre em contato com o médico e é importante essas informações para que ele correlacione tudo isso com você. O exame ele tem uma duração de cerca de 20 a 30 minutos, dependendo do quadro clínico que você apresente. Se você tiver sintomas já no início do procedimento, ele será finalizado mais cedo. Entretanto, algumas pessoas podem passar sem nenhuma alteração durante o tilt test. Isso não quer dizer que ela não tenha a síndrome vasovagal. Em cerca de 30% dos pacientes que têm a síndrome vasovagal, a síncope neuromediada, e fazem o exame de tilt test, esse exame pode dar normal. É o que chamamos de um falso negativo. Isso depende muito da sensibilidade do exame, do dia que a pessoa está e das suas condições. Quais são os pacientes que não podem fazer o exame de tilt test? Uma condição que não pode ser realizado o exame de tilt test é nos pacientes gestantes. Na verdade, nenhuma gestante pode ser realizada o tilt test pelo risco de hipotensão, de queda de pressão dos batimentos e isso afetar o feto. Então, de forma alguma, o exame vai ser feito em gestantes. O exame está contraindicado em gestante. Outra situação de pacientes que não conseguem realizar o exame de tilt test são aqueles que não conseguem se apoiar na maca. Então, como nós elevamos a maca, o paciente precisa ter força muscular nas pernas, ou então pacientes que não têm força muscular, tetraplégicos, paraplégicos, fica muito difícil realizar um exame como o tilt test. Quais são os cuidados que você deve ter logo depois de realizar o tilt test? É muito importante que depois do tilt test você já venha com o seu familiar, porque você não vai poder dirigir por volta de 6 horas depois do tilt test. Não é aconselhável você dirigir, não subir em alturas, não voltar ao trabalho se você trabalha em alturas. Você deve comer, se hidratar logo após a realização do exame. Lembre-se que você pode estar sob o efeito da medicação sublingual ainda e você pode sentir o mal-estar da síncope vasovagal, mesmo que já tenha terminado o procedimento. O exame do tilt test é um exame seguro, é também chamado exame da mesa inclinada. É um exame seguro, deve ser feito em uma clínica especializada, com um profissional especializado que vai te trazer segurança nesse diagnóstico. É importante que você tome todos esses cuidados que eu falei. O tilt test é um exame para avaliação das pessoas que tiveram a síncope vasovagal ou para exclusão desse diagnóstico. Ele serve muito para avaliar essa condição e pode ser negativo, como eu falei, em alguns casos. Então, se você vai fazer esse exame de tilt test ou se você já fez, conta que para mim a sua opinião é muito importante. Você gostou de fazer esse exame? Achou interessante? Você sabia que não gira o paciente? Esse é o protocolo que deve ser feito. Então, se você gostou do vídeo, eu já te peço um like e agradeço muito a sua audiência.